Bom dia. Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre sistema de crenças. Muitas vezes podemos nos perguntar se o sistema de crenças afetam a nossa vida. E a resposta é óbvia, claro que sim. Desde criança, nós vamos buscar lá na nossa memória e vemos que temos tido, desde a nossa mais tenra idade, sistemas de crença. Ou pessoas, exemplos, nossos pais, amigos, aquelas pessoas mais próximas, irmãos, a igreja, enfim, nos falando, nos mostrando, nos dando a entender determinadas crenças que, ao ver, parecem boa, mas na realidade não é. O sistema de crença, ele é tão forte que leva-se muito tempo para poder se resolver, se anular. Um exemplo básico para isso foi uma crença que foi colocada há muito tempo atrás pelos antigos fazendeiros, donos de escravos, de engenhos. E essa história é muito corriqueira, todo mundo conhece, que era uma crença que não se podia comer manga e beber leite. E essa crença se perpetuou por muito tempo. Até hoje, por exemplo, muita gente ainda tem esse medo de comer manga e beber leite, porque vai morrer. Veja bem, isso é só um exemplo. Tantos e tantos outros exemplos. Dinheiro não dá em árvore, é preciso ser pobre para poder entrar no reino de Deus. Eu sou pobre, mas sou honesto. Não que nós não devemos ser honestos. Em todas as ocasiões devemos ser honestos, claro. Mas não necessariamente pobre. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, pessoas ricas, milionárias, que são pessoas extremamente caridosas, fazem enormes obras de caridade. Por um acaso essas pessoas não vão para o céu? Vamos analisar bem isso. Portanto, gente, o sistema de crença faz com que nós paramos no tempo, não evoluímos, não progredimos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa saúde, na nossa busca pela espiritualidade. Acreditamos muito em determinadas pregações, vamos dizer assim, tanto pela mídia quanto pela igreja, não importa qual ela. E isso acaba se tornando algo muito prejudicial ao nosso crescimento. Procurem observar.
quantas crenças negativas vocês têm? Quantas crenças negativas nós temos? Quantas crenças negativas nos colocaram no decorrer da nossa vida? Essas crenças negativas fazem parte hoje do nosso inconsciente. Cada vez que nós procuramos nos melhorarmos, algo no nosso inconsciente toca uma campainha, e essa campainha nos boicota, porque nós temos esse sistema de crenças bem enraizado no nosso inconsciente. Prestem atenção. Por que a maioria dos nossos sonhos, dos nossos desejos, não se realizam? Não é culpa do governo, não é culpa da pessoa que está do nosso lado, nosso esposo, nossa esposa. Não. A única culpa que temos é de acreditarmos em crenças negativas. Medo de assumir que estamos errados. Medo de assumir que aquela crença está errada. Portanto, gente, nós vamos depois, no decorrer de mais alguns dias, postando mais alguma coisa sobre as crenças. Mas para isso, já vou adiantar, é difícil conseguir sozinho, porque tem que ter alguém para poder nos orientar aonde nós estamos errando. Que crença negativa nós estamos trazendo desde a nossa infância, que está atrapalhando o nosso progresso. O nosso progresso tanto espiritual, financeiro, a própria saúde nossa tem muito a ver com as nossas crenças. Nossas crenças são muito fortes. E o pior de tudo, nossa tendência é acreditarmos mais no negativo. Isso é um assunto que nós vamos abordar outro dia. Portanto, só um exemplo. Gostaria que vocês parassem para analisar e pensassem em uma coisa boa para suas vidas. Pensem. Observe quantos minutos vocês conseguem manter esse pensamento positivo para vocês. Agora, depois faça o seguinte: comece a pensar nas coisas negativas para vocês verem qual que é o mais forte, o pensamento positivo ou o pensamento negativo. Observe. Vocês vão observar que 5 minutos é o suficiente para vocês manterem um pensamento positivo. Mas para o lado negativo, ninguém me ama, ninguém me quer, trabalha uma naba, não consigo realizar os meus desejos, não consigo fazer nada nessa vida, esse você vai ficar o dia inteiro.
a semana toda. Portanto, analisem. Procurem ajuda. Sem ajuda é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Portanto, da próxima oportunidade, vamos falar um pouquinho mais sobre crenças. Um abraço e fiquem com Deus.